Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recriou o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, que Bolsonaro tentou destruir. O órgão, um dos responsáveis por tirar o Brasil do mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas, em 2014, estava extinto desde janeiro de 2019 por medida provisória assinada pelo então governo de Jair Bolsonaro. Também nesta semana, o presidente Lula assinou medida provisória que recria o Bolsa Família. O governo estima que o programa vai distribuir mais de 13 bilhões de reais a quase 22 milhões de famílias ainda neste mês. Para falar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com a professora Elizabeth Recine, que é nutricionista, professora da Universidade de Brasília, integrante do painel de especialistas de alto nível do Comitê de Segurança Alimentar da ONU e que volta a assumir a presidência do CONSEA. Professora Elizabeth Recine, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Professora, nos últimos anos a gente noticiou aqui no Revista Brasil TVT e também na Rádio Brasil Atual a questão da fome que afetava milhares de brasileiras, de brasileiros e brasileiras, também milhares de pessoas com segurança alimentar. Professora, eu queria que a senhora trouxesse para a gente esse momento tão importante da recriação de dois programas sociais pelo governo do presidente Lula, tão importantes para a população brasileira, um momento tão delicado. E a senhora que retoma a presidência deste conselho, professora? Bem, a retomada do CONSEA tem um significado muito importante, porque o CONSEA ele é um espaço de interlocução entre diferentes setores de governo e também diferentes setores da sociedade civil brasileira. É no CONSEA onde essa diversidade da nossa sociedade, em termos de experiências, de saberes, de necessidades, tem uma oportunidade oficial, institucional, de ter um diálogo também com diferentes setores de governo. Isso faz com que a política pública tenha a oportunidade de ser muito mais precisa, muito mais conectada com as diferentes realidades. Então, há uma potencialidade de você ter efeitos e resultados muito mais concretos, muito mais específicos em relação às diferentes necessidades que a nossa sociedade tem. Então, a volta do CONSEA, ela tem esse valor, né? É um espaço onde essas diferentes dimensões da expressão da fome se encontram e a gente pode também ter uma oportunidade de articular políticas. Nós só vamos resolver o problema da fome trilhando algo que a gente já começou a trilhar no passado e que foi interrompido, que é pensar numa articulação de políticas públicas não só emergenciais, então aquele alívio imediato das pessoas que estão sofrendo a fome, mas também articular essas ações com mudanças estruturais na nossa sociedade, na nossa economia. A gente precisa atingir as raízes da fome. Não é suficiente aliviar a fome, a gente precisa mudar as causas mais essenciais e mais profundas das desigualdades no Brasil. Professora, o CONSEA foi destituído, deixou de existir logo no início do governo Bolsonaro, né? Passamos aí 4 anos sem esse ideal que a senhora bem colocou da interligação de várias políticas públicas para se combater a fome, mas também outras questões no nível alimentar e também da condição social das pessoas. Qual que foi o prejuízo de não se ter, durante 4 anos, esse pensamento de política pública intencional a essa área, a essas pessoas que são muitas vezes marginalizadas do acesso a coisas básicas da vida? Bom, o prejuízo foi nós termos um país com 33 milhões de pessoas em situação de fome e mais da metade da nossa população com algum nível de insegurança alimentar. Esses 2 dados são dados muito importantes, porque mostram o nível de desafio que nós temos e também o nível de desestruturação que nós temos nesse momento. Quer dizer, inicia um novo mandato
com urgências muito grandes e de uma intensidade, de uma complexidade também muito grandes. Sem contar todo o processo econômico, a questão orçamentária, etc. Mas o que aconteceu? Durante, na verdade, não só esses 4 anos, mas os últimos 6 anos, nós tivemos cortes drásticos de políticas públicas muito importantes que tiraram o Brasil do mapa da fome, como todo o apoio à agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, o próprio Bolsa Família, que depois se transformou num outro programa sem nenhum tipo de critério, sem uma articulação com outras ações, além da transferência de renda. Enfim, a gente foi criando uma situação extremamente desestruturante das condições de vida da nossa população. Isso foi muito agravado pela pandemia, mas é importante a gente lembrar que quando entra, a pandemia começa no Brasil, a gente tem um nível de desemprego importantíssimo, a gente tem comprometimento do poder de compra do salário mínimo, a gente tem fila no INSS, a gente tem fila no Bolsa Família, a gente tem um nível de informalidade no mercado também muito grande. Então, o conjunto da sociedade, né, a maior parte da sociedade brasileira estava se equilibrando quando a pandemia começa. E com toda a desestruturação e com as medidas que foram tomadas de uma maneira completamente desorganizada, essas famílias que tinham algum tipo de equilíbrio, elas entram em queda livre. E a gente chega no final, né, de 2022 com esses números alarmantes de fome, com esses números alarmantes de insegurança alimentar. Então, isso é a demonstração do impacto da desestruturação de programas, desarticulação de equipes, desestruturação institucional e a questão, logicamente, orçamentária. E, professora, a senhora bem lembrou de toda essa desestruturação nos últimos 4 anos. Mas, felizmente, estas semanas temos a recriação do Conceia e a recriação do Bolsa Família. A gente tem que lembrar que o Bolsa Família é um importante programa que também ajuda no desenvolvimento das famílias e com que evite com que muitas passem fome e não tenham o que dar na alimentação dos seus filhos diariamente. Então, somando isso, a criação do Conselho, um importante conselho que trabalha o Brasil inteiro, a população do Brasil mais vulnerável, e a recriação do Bolsa Família. Esses 2 programas. Eu queria ouvi-la da importância de ter esses 2 pilares, Conselho de um lado, Bolsa Família de um outro. Bom, na verdade, a reorganização, né, do Bolsa Família, ele voltar a ser o que era, mas em outro patamar, não só do ponto de vista orçamentário, mas também do ponto de vista estratégico também. A transferência de renda, ela é uma medida fundamental para um país que tem um nível de desigualdade e pobreza como o Brasil. Ele tem o papel de aliviar, né, de levar para as famílias um valor financeiro mínimo para que ela consiga começar a se reestruturar. Nós sabemos que as famílias de menor renda, grande parte do seu orçamento é dedicado à compra de alimentos, por questões óbvias, né? É uma necessidade tão fundamental e tão básica, perto de 60%, 70% do orçamento de uma família de baixa renda é dedicado à alimentação. Agora, quando essa renda vai diminuindo, é lógico que você tem muito menos margem de manobra, porque a família também precisa, sei lá, pagar um ônibus, pagar o aluguel, pagar luz, pagar gás. Então, ela vai comprometendo, ela vai entrando naquilo que era dedicado para a compra de alimentos para outras necessidades básicas. Por isso que a gente tem números tão altos de fome e de insegurança alimentar. A retomada do Bolsa Família nos patamares e a articulação do Bolsa Família, da transferência de renda, com a questão do acesso às crianças à escola e o acesso de mulheres e crianças à atenção primária em saúde, potencializa os benefícios da transferência de renda. Porque uma família que está em situação de fome, ela está completamente desestruturada. Então, esse valor, ele vai, logicamente, para comprar alimento, mas ele também começa a girar outras atividades dentro da casa. Ela comprar alguma coisa que ela possa começar a gerar mais renda, ela comprar o uniforme da escola, ela comprar um medicamento, etc. Então, você vai, aos poucos, reestruturando a vida daquela família.
E para isso, você vai também reestruturando a própria vida da comunidade, porque muito do recurso do Bolsa Família, ele gira na comunidade. Então, ele gira no local. Então, você tem não só o benefício individual daquela família, mas, na verdade, você tem todo um benefício coletivo. E, aos poucos, você vai fazendo com que aquela comunidade, aquelas pessoas, consigam reorganizar as suas vidas, né? Então, a volta do Bolsa e a articulação com a questão da escola, da educação e da atenção primária, faz a gente ir para um outro patamar nessa rede de proteção social. E o Conselho sempre analisou e sempre atuou no Bolsa Família com esse sentido também. Quer dizer, a transferência de renda é uma das estratégias essenciais das ações emergenciais de combate à fome. E isso aliado a outras ações, tanto emergenciais como o próprio programa de alimentação escolar, programa de aquisição de alimentos, restaurantes populares, etc., esse conjunto de ações emergenciais aliadas a medidas estruturantes como recuperação do salário, do valor, do poder de compra do salário mínimo, a questão da ampliação da educação, emprego, etc., isso vai confluindo para a gente articular medidas estruturais com medidas emergenciais para a gente superar de uma maneira mais sustentável a questão da fome. Professora, estamos nos minutinhos finais aqui da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o papel das organizações da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais populares no Conselho, e inclusive se a senhora pudesse comentar os banquetaços que foram feitos por essas organizações em comemoração ao retorno do Conselho. Bom, vamos começar pelo banquetaço, porque houve uma feliz coincidência, já que não são coincidências, são sincronias. O Conselho foi reinstalado no dia 28 de fevereiro, que era um dia depois dos 4 anos do primeiro banquetaço. Nós realizamos o primeiro banquetaço no dia 27 de fevereiro de 2019, com a chamada do Volta Conselho, né? Direitos até a última garfada. Essa era a nossa chamada para a sociedade. Mais de 40 cidades, milhares de refeições distribuídas, uma articulação muito interessante, tanto de movimentos e organizações formalmente instaladas e que atuavam nessa agenda, mas um conjunto muito mais amplo de coletivos da sociedade civil que se uniram em torno dessa chamada. No dia 27 de fevereiro de 2023, nós fizemos um novo banquetaço, também extremamente ampliado e diversificado, que reuniu uma ciranda de pessoas em torno da alimentação e da cultura, comemorando a volta do Conselho, com uma chamada muito importante, muito forte, que era um prato cheio de justiça social. O banquetaço é um dos grandes exemplos de que a sociedade civil brasileira nunca desistiu e nunca abriu mão das diferentes possibilidades de organização para defender essa agenda. E essa diversidade da sociedade civil brasileira está dentro do Conselho para levar essa prática, esse conhecimento, essas demandas e essas propostas, e um conjunto ainda maior está fora do Conselho. E o nosso grande desafio e nosso grande objetivo é estabelecer cada vez mais um diálogo entre quem está dentro do Conselho, mas quem está também atuando fora do Conselho de uma maneira muito poderosa, para que a gente fortaleça ainda mais essa agenda, fortaleça ainda mais a nossa incidência para o aprimoramento das políticas públicas. Perfeito. Então, conversamos com Elisabetta Recini, que é nutricionista, professora da Universidade de Brasília, integrante do painel de especialista de alto nível do Comitê de Segurança Alimentar Mundial da ONU e que volta a assumir a presidência do Conselho, que foi o nosso assunto. Inclusive, nós aproveitamos para desejar bons trabalhos à senhora e ao Conselho. Muitíssimo obrigada. Vai ser um trabalho desafiador, mas absolutamente comprometido desse conjunto de organizações e movimentos da sociedade civil. Forte abraço, professora. Abraço. Muito obrigada.